Olá, tudo bem com você? Estamos mais uma vez aqui meditando na palavra do nosso Deus em ordem cronológica. Vamos dar continuidade ao Evangelho de Mateus, capítulo 22, lá no versículo 15. Olha, está bem pertinho da Páscoa e está bem pertinho do Senhor Jesus consumar a nossa salvação. Bom, vamos pedir a direção de Deus e se você tem gostado do conteúdo, dê o seu gosto, partilhe com outras pessoas, tá bom? Meu Deus, obrigado mais uma vez, aqui estamos para meditar e ouvir a tua voz. Fale conosco, abre os olhos do nosso entendimento. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Versículo 15 do capítulo 22 de Mateus. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de que ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Então, quer dizer, eles se uniram aos herodianos, eles eram rivais, nas seitas, mas aqui eles se uniram para tentar derrotar Jesus, mas pegá-lo em alguma palavra. E veja que eles começaram bajulando, os bajuladores, Há pessoas que gostam disso, de bajular as outras, e há quem goste também de ser bajulado. E no 17, dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? E aqui era uma encruzilhada, Se não fosse Jesus, alguém poderia ser pego nessa encruzilhada e cair nela. Primeiro, o tributo pago a César era uma obrigação. César, esse tributo era romano. Então, o dinheiro tinha que sair dali e ser pago a Roma. E os judeus odiavam isso terrivelmente, Porque eles trabalhavam, tinham que pagar para outra nação. E não era investido ali. Então, é lícito pagar o tributo a César? Se Jesus dissesse que não, eles teriam um argumento para chegar a César e dizer: olha, aquele homem, dito rei dos judeus, ele está dizendo à multidão não pagar mais o tributo. Então, era um motivo para que viesse ser pego. Se ele dissesse que não, era esse o problema. Se dissesse que sim, então todos aqueles que eram contra, na sua grande maioria os judeus, então ficaria contra Jesus. Bom, uma boa armadilha, No 18, Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram um dinheiro. Eu estou rindo aqui porque ele não mediu nem as palavras, Por que me experimentais, hipócritas? Quer dizer, o hipócrita, que ele julga os outros, mas é pior do que ele, E ele diz-lhe: de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O comentário daqui diz assim: é lícito pagar o tributo a César? A pergunta dos fariseus era carregada de malícia e má intenção. Se o Senhor Jesus respondesse que o imposto não deveria ser pago, poderiam acusá-lo de rebeldia diante do governador e assim seria punido. Mas se dissesse para pagar, eles poderiam colocar o povo contra ele, pois todos odiavam os romanos por causa do pagamento desse tributo. Ao lhes responder: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eles ficaram sem ação. Com a sua resposta, o mestre nos ensinou que devemos não apenas cumprir com os nossos deveres de cidadão, pagando os nossos impostos ao governo, mas também dar a Deus a honra que lhe é devida. Uma das maneiras de honrá-lo é apresentar no altar as nossas primícias que representam a nossa consideração para com ele. Malaquias 3,10 fala, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Sabe o que dizia a inscrição na moeda de César? Dizia assim: Tibério César, Deus. Ele se considerava um Deus, Mas Jesus, ele falou: dai a César, que é de César, já que essa moeda pertence a ele, dai a ele.
mas a Deus o que é de Deus. Por isso, primeiro nós honramos a Deus, aquele que nos serve com tudo. E aí, pense bem, tudo que Deus nos dá, qualquer riqueza que seja, veio dele e ele nos deu. E quando nós decidimos devolver a Deus e dar as nossas ofertas, devolvemos a Deus o que já é dele, ele sempre vai nos devolver multiplicado. 22. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e deixando-o se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Então, agora são uma outra seita, fariseus, os herodianos e agora saduceus. E os escribas também, não esquecemos deles. Eram seitas, então esses diziam não haver ressurreição. 24, dizendo, mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Então, eles não criam na ressurreição e a pergunta deles era para saber sobre a mulher, com quem ela ficaria. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus nos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Quer dizer, estes vivem agora no paraíso de Deus, porque eles ressuscitaram e estão vivos. Então ele falou, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Deus não é Deus daqueles que descem ao inferno, mas é Deus daqueles que sobem à eternidade. 33. E as multidões, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, primeira coisa, ele falou, amarás, Mas é o amor sacrificial, o amor que não espera nada em troca. Então, você ama Deus sem esperar nada em troca dele. O mundo não ama Deus assim, ama Deus, mas espera ser abençoado. E se não for, muitos até desistem da fé, abandonam a igreja, se revoltam contra Deus. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Por quê? Eu até fiz um apontamento que diz assim, o termo coração para descrever o conjunto de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos, afeição que nós possuímos. Então, amar de todo o nosso coração. O coração que é a fonte da vida e pode ser também o coração enganoso. De toda a tua alma. Quer dizer, eu tenho uma alma, eu sou uma alma, então essa alma é toda entregue a Ele. E de todo o teu pensamento. Quer dizer, mente, cabeça, corpo, alma, espírito e coração. Tudo. Esse é o primeiro grande mandamento. Segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quer dizer, esse segundo mandamento também muitíssimo importante. Resume todos os 10 mandamentos. Os 4 primeiros com respeito a Deus, o amar a Ele sobre todas as coisas, e o segundo ao meu próximo. Por isso que todos aqueles que verdadeiramente tiveram um encontro com Jesus, ele se torna um ganhador de alma em potencial. No 41, e estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo, que pensais vós do Cristo? De quem é filho?
eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhe ele: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. E literalmente em vão, né? As perguntas que eles estavam fazendo, uma perca de tempo. Parece que tem pessoas que gostam de roubar o tempo dos outros. Agora Marcos, capítulo 12, versículo 1. E começou a falar-lhes em parábola. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhe outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a este por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. O comentário: a parábola dos vinhateiros ou dos maus lavradores tem clara referência à parábola da vinha má, em Isaías 5. O proprietário da vinha representa Deus e a vinha simboliza Israel, o seu povo. Os servos do dono eram os profetas enviados várias vezes pelo Altíssimo. Eles estavam encarregados de receber os frutos da vinha, porém, como não havia nada para lhes apresentar, os maus lavradores os maltratavam e até os assassinavam. Isaías e João Batista foram um exemplo disso. Por conhecerem a história, certamente os sacerdotes e os escribas compreenderam as alegorias utilizadas pelo Senhor Jesus, que atribuiu a eles o papel de cultivadores perversos e a culpa pela esterilidade espiritual da nação. Assim, por ver os seus servos haviam sido ultrajados, o Todo-Poderoso enviou seu Filho amado, por considerar que dessa forma eles os respeitariam. No entanto, também rejeitaram a oferta de Deus, pois o próprio Senhor Jesus foi mal recebido e desprezado. O problema é que aqueles que fizeram isso estavam desdenhando da última chance que tinham. Essa parábola trazia revelações proféticas sobre a rejeição, morte e ressurreição do Messias. Eu também entendo essa parábola, da seguinte forma: nós chegamos ao mundo, nascemos e tudo já existia. O dinheiro, as riquezas, o ouro, a prata, o bronze, todas as riquezas já existiam. Quando morrermos, vão continuar aí existindo, mas nós vamos embora. Então, quando nós chegamos, é como se Deus nos colocasse para cuidar dessa vinha, Somos esse vinhateiro. Agora, resta saber se vamos honrar o dono dela ou não. Então, quando eu decido devolver a Deus a minha fidelidade, eu estou honrando o dono da minha vinha, porque é dele, não é minha, pertence a ele. Daí haver a multiplicação, daí ser fiel no pouco e ser colocado sobre o muito, daí ele multiplicar, abençoar o meu trabalho. Eu também entendo dessa forma. O comentário do versículo 9 diz: dará a vinha a outros. O Senhor Jesus declara que a sua vinha não ficará padecendo nas mãos dos maus servos para sempre, ou seja, o reino de Deus seria entregue a outros povos que de fato produzissem frutos. Essa palavra se cumpriu por meio dos discípulos que espalharam a semente da fé por todo o mundo, formando assim a igreja do Senhor Jesus.
O sistema religioso corrompido daquela época foi destruído na invasão do exército romano, comandado por Tito. Jerusalém e o templo foram arruinados no ano 70 depois de Cristo. E também foi arruinado o orgulho, a prepotência, né? A arrogância daqueles líderes, né? Tudo acabou. Como Jesus havia profetizado, não ficaria pedra sobre pedra. 10. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos? O comentário diz a pedra. Na parábola que o filho e herdeiro da vinha é morto pelos maus servos, o Senhor Jesus faz também uma citação sobre o livro de Salmos, 118, 22 e 23. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isso. Maravilhoso é aos nossos olhos. Seguindo o comentário, indicando que ele é a pedra rejeitada pelos edificadores, ou seja, os líderes religiosos, porém, embora desconsiderado por aqueles que deveriam recebê-lo, veio a ser posto por cabeça de esquina. Isto é, ele se tornou a pedra angular, a principal sobre a qual a igreja é edificada. E indo para o 12. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia essa parábola, e deixando foram-se. Eles entenderam muito bem que o Senhor Jesus estava falando que eles estavam rejeitando ele. Eles sabiam muito bem quem era Jesus. Como já falei em outros vídeos, o medo deles era perder a posição, o título, as regalias, né, que eles tinham. Quer dizer, a pessoa que está muito ligada ou dá importância às coisas desse mundo, ela não dá importância às coisas espirituais. O apóstolo Paulo fala que o nascido da carne, ele acha as coisas do espírito loucura. Então, tudo que o Senhor Jesus dizia, para eles era uma loucura completa. Mas o nascido de Deus não. Ele consegue compreender as coisas do espírito. Ele consegue entender o que Jesus queria. Então, a pessoa que nasceu de Deus, o tesouro dela deixa de estar nesse mundo e vai passar a estar na eternidade. Por isso a pergunta de Jesus, aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. E aonde tem estado o teu tesouro? Né? Qual tem sido suas importâncias? Você tem dado mais valor ao que na sua vida? São coisas, perguntas que você deve fazer a si mesmo e mais tarde respondê-las, porque a resposta pode até surpreender você. Bom, eu vou parando por aqui. Nós vamos continuar a meditação nesse mesmo capítulo no próximo vídeo, tá bom? Que Deus continue abençoando você.